Minutos depois, Wolfram, acompanhado de 2 escudeiros e do castelão que trazia um molho de chaves, foi às pressas para a Torre Norte. Dentro do maldito quarto reinava um silêncio mortal. Vendo que não conseguiam achar a chave certa, Wolfram, furioso, levantou a acha que trazia consigo e, em alguns golpes, destruiu a porta. Erguendo as tochas, eles entraram no lúgubre quarto e logo viram a pobre criança deitada imóvel perto da parede. O conde levantou o corpinho frio da menina e, apertando-o ao peito, correu de volta para os seus aposentos. Elisa parecia morta. Sua cabecinha loura pendia sem vida e nenhum sopro saía de seus lábios arroxeados. Em terrível desespero, o conde colocou-a sobre sua cama, começou a massagear seus bracinhos e as pernas e, depois, encostou o ouvido no seu peito. Pareceu-lhe captar batidas muito fracas e sua esperança renasceu. Ajudado por Lucien, redobrou os esforços para ressuscitar a criança, sem nem lembrar-se de chamar o capelão. A tal ponto lhe era asqueroso tudo o que estava próximo da esposa que resolvera matar a criança a sangue frio. Passou-se mais de 1 hora antes que seus esforços tivessem qualquer resultado. Mas, finalmente, um leve suspiro escapou do peito de Elisa, um tremor correu por seus membros delicados, seus olhos abriram-se e ela dirigiu ao cavaleiro um olhar vago e cansado. Wolfram, que até aquele momento massageava, terrivelmente pálido, suspirou de alívio. Elisa. Minha querida criança, murmurou ele, inclinando-se para ela. O olhar sem vida da menina animou-se. Ela reconheceu o conde, estendeu-lhe as mãozinhas e exclamou, estou com medo. Tenho medo. Não me deixe. O conde levantou amorosamente a menina e cobriu-a de beijos, enquanto Elisa agarrava-se nele com seus bracinhos. Então, os nervos excitados da menina não aguentaram e ela teve o seu primeiro ataque. Somente com carinhos e promessas de nunca mais deixá-la, o conde conseguiu acalmar os gritos, o choro convulsivo e o tremor nervoso que abalavam todo o corpinho delicado da criança. Elisa acabou adormecendo com a cabeça no peito de seu tutor. Deitando-a na cama e cobrindo-a cuidadosamente, o conde começou a andar pelo quarto, imaginando como deveria agir. Não queria mais deixar Elisa nem um dia no castelo, onde sua vida corria perigo. Mas, deixá-la onde? Com a madre Wilfrida. Era muito longe e nem Erwin Finsterbach iria gostar disso. Depois de pensar por 15 minutos, o conde decidiu deixar Elisa temporariamente com Giovanna. Lá, a menina iria recuperar-se do terrível abalo que suportara e ele próprio poderia vê-la com mais frequência. O resto, o tempo diria. Mais calmo com aquela decisão, Wolfram ordenou a Lucien que providenciasse para que fosse arrumada toda a bagagem necessária da menina, pois, ao amanhecer, eles partiriam com Elisa. Em seguida, foi ver o filho. Ele queria inquiri-lo a sós e saber dele os detalhes do crime. O garoto não estava dormindo e só chorava. Quando o pai entrou, ele levantou-se agitado. E então? Você encontrou Elisa? Ela está viva? Perguntou ele. Wolfram puxou uma cadeira e sentou-se junto à cama. Sim, está viva. Deus não permitiu a morte da inocente criança. Agora, conte-me em detalhes tudo como aconteceu. Com voz trêmula, Raymond relatou-lhe tudo, sem omitir a cena com a mãe, as bofetadas recebidas e a proibição de contar qualquer coisa ao pai. Wolfram ouvia calado, mas por dentro sentia agitarem-se ódio, desprezo e repulsa pela odiosa mulher que levava seu nome. Por fim, puxou Raymond para perto e beijou-o. Meu bom menino. Você é meu verdadeiro filho. O sangue traiçoeiro e criminoso de sua mãe não conseguiu levá-lo ao crime, murmurou ele. Sentindo que os lábios do pai tremiam e que uma lágrima quente caiu na sua testa, Raymond ficou estupefato. Nunca antes vira o pai chorar. Não chore, pai. Juro que nunca mais vou castigar Elisa. Mesmo se ela não me tratar com respeito, vou guardá-la como o meu bem mais precioso, consolava ele, passando os braços no pescoço do conde. Este sorriu. Obrigado, meu garoto, pela promessa, mas não posso deixar Elisa aqui e amanhã de manhã vou levá-la embora. Você só a verá quando crescer e estiver em condições de protegê-la. Então, vocês decidirão se realmente gostam um do outro. Quer despedir-se dela? Claro que quero. Pai, leve-me daqui também. Não quero ficar com a mãe e com a maldosa Greta,
que me fez trancafiar Elisa, murmurou Raymond emocionado, num tom suplicante. Um pesado suspiro escapou do peito de Wolfram. Oh! Ele adoraria levar o filho embora e livrá-lo da má influência da criminosa mãe. Mas, como poderia instalar o filho da legítima esposa sob o teto de sua amante? Infelizmente, isso é impossível, meu filho. Mas, voltarei logo e hei de sua mãe se ousar tratá-lo mal. Raymond, emocionado, foi ao quarto do pai e inclinou-se sobre Elisa adormecida. Ela estava mortalmente pálida e tinha uma aparência muito debilitada. Uma compaixão sincera apertou o coração do garoto. Ele inclinou-se silenciosamente e beijou com cuidado a boquinha pálida e a mãozinha de sua pequenina esposa. Os primeiros raios do sol nascente começaram a dourar o horizonte quando no grande paço do castelo Wolfram montou o cavalo e colocou na frente da cela Elisa enrolada na capa. Na cela de Lucien foi amarrado o pacote com as roupas da menina. A condessa Ana acompanhava de sua janela a partida do marido e sufocava de raiva. Wolfram não foi vê-lo e a sua partida com Elisa dispensava explicações. Ela soube do que tinha acontecido na noite anterior pela criada. Ao concluir que graças a Raymond seu plano mortal não se realizara e que ele era o culpado pelo novo abismo que se abria entre ela e o marido, em sua alma despertou o ódio pelo filho. Criatura estúpida e ingrata. Ele prefere o pai, que o abandona por semanas inteiras em vez de mim, que vivo somente para ele. Mas, me aguarde. Vai me pagar por essa traição, murmurou, cerrando os punhos. Quando o rangido da ponte levadiça anunciou a partida do dono do castelo, a condessa foi ao quarto do filho. Raymond estava sentado junto à janela, chorando. A partida do pai com Elisa o deixou desesperado. Quando sua mãe entrou e trancou a porta, ele se amedrontou. A raiva que despontava no rosto dela despertou no espírito do garoto um sentimento de repulsa misturado ao terror. Pela primeira vez, ele involuntariamente comparava o pai, bonito e elegante, com aquela mulher grossa e, então, achou-a por demais asquerosa, principalmente na hora em que o rosto dela cobria-se de manchas vermelhas e os grossos lábios desvendavam grandes dentes escurecidos. Raymond sentiu a aproximação de uma daquelas injustas tempestades, que sempre o incitavam a ser teimoso e a resistir. Se o olhar carinhoso do conde sempre o tornava dócil, a relação com a mãe, às vezes, fazia-o mostrar as garras. Pálido, de dentes cerrados, Raymond aguardava com ar decidido o que viria a seguir. Inicialmente foi uma chuva de ofensas e maldições a Wolfram e, em seguida, começaram as acusações de ingratidão e traição a Raymond. Vou ensiná-lo a manter a boca fechada, moleque nojento. Agora, me diga o que você tagarelou ao seu pai? Gritava a condessa com voz roufinha. Eu só falei a verdade, ou seja, que Elisa estava trancada na torre, que você me proibiu de contar isso a alguém e que mentiu, dizendo que lá existia um porão, contestou Raymond, que tinha ouvido a mãe calado, ficando alternadamente pálido e ruborizado. Você sabia que o pai chorou e me disse, você é realmente o meu filho. O traiçoeiro e criminoso sangue de sua mãe não conseguiu induzi-lo ao crime. A condessa ficou mortalmente pálida e recuou. Em seguida, tomada de um acesso de fúria, caiu sobre o filho e passou a surrá-lo com um grosso cadarço de seda. Tome. Aprenda a respeitar sua mãe e nunca mais transmitir-lhe as mentirosas acusações do seu pai, gritava ela, parando para respirar. Você vai ficar trancado neste quarto por 3 dias a pão e água. Durante esse tempo, pense no que fez, acrescentou ela, saindo do quarto e batendo violentamente a porta. Cobrindo-se de lágrimas amargas, Raymond jogou-se na cama. Quanta desgraça trouxe-lhe o desagradável casamento! Se isso continuasse a acontecer pelo resto da vida, então talvez fosse melhor que Elisa realmente tivesse morrido na torre. Ele, pelo menos, não queria mais vê-la. Capítulo 5. Giovanna recebeu Elisa de braços abertos e tratou a filha de sua falecida amiga com carinho maternal. Com aquele tratamento afável, a menina começou aos poucos a restabelecer-se do terrível abalo sofrido pelo seu organismo e recuperou a habitual alegria e despreocupação. Para Giovanna a menina era uma alegria e uma diversão durante as longas ausências de Wolfram, provocadas por negócios na corte do conde de Tirol. A própria Elisa também afeiçoou-se à mãe adotiva. A saúde de Giovanna continuava a piorar. Ela derretia-se como cera,
O mal misterioso que aumentava cada dia minava sua saúde e ninguém conseguia desvendá-lo. Suas mãos e os pés pareciam pesados como chumbo e o menor esforço e emoção faziam-na suar frio. Um terror obscuro a incomodava, provocando-lhe insônia, uma calor interior queimava em seu peito e, de tempos em tempos, ela tinha prolongados desmaios, durante os quais era perseguida por horríveis visões. Seres repugnantes aglomeravam-se à sua volta, soprando sobre ela nuvens de fumaça negra que a sufocavam, ou então enrolavam-se nela como se fossem teias de aranha e sugavam-lhe as forças vitais. Quando Wolfram retornou, após uma ausência de 6 semanas, ficou assustado com a mudança que ocorrera na aparência dela. O frescor do rosto mudou para uma cor pálido esverdeada e os olhos no fundo das órbitas perderam o brilho. Toda a figura dela revelava sombria estampa de cansaço e apatia. Quando Giovanna sofreu um desmaio ao ver Wolfram, este teve a impressão que segurava nos braços um cadáver. Terrivelmente desesperado, o conde quebrava a cabeça tentando encontrar um remédio para ajudar a mulher amada. 2 dos médicos que chamou não conseguiram aliviar o sofrimento de Giovanna e, aparentemente, não conheciam seu mal. De repente, veio-lhe a ideia de consultar o Barão Vart. O conde sabia que o velho cientista fora médico e possuía remédios desconhecidos aos médicos comuns. Além disso, ele era tio de Giovanna. Mesmo que o barão não concordasse com a união deles e declarasse abertamente a sua insatisfação, ele entendia as fraquezas humanas e as perdoava. O velho sempre recebia Wolfram como a um filho e, por isso, o conde esperava que ele não se recusasse a tratar Giovanna. No dia seguinte, colocou seu plano em execução. Foi embora dizendo a Giovanna que iria consultar mais um médico em quem ele confiava mais do que em todos os outros. Na noite seguinte à partida de Wolfram, Giovanna sentiu-se tão mal que parecia estar morrendo. Um estranho peso apertava-lhe o peito, a impedia de respirar e, pela primeira vez, sentiu em todos os membros uma dor lancinante. Uma grande tristeza apoderou-se dela e obrigou-a a levantar-se da cama. Desolada, mal conseguiu arrastar-se até a imagem santa. Parecia que o seu fim se aproximava. A ideia da morte despertou em seu espírito medo e a dor de consciência. A estranha doença não seria um castigo pela sua criminosa ligação com Wolfram. Lembrou-se, então, das severas palavras do irmão, da desaprovação do tio Vart, e lágrimas amargas jorraram de seus olhos. Ela não tinha dado importância àquelas advertências e fora embora brigada com o irmão. Naquele momento, lamentava profundamente por tudo o que acontecera. Sentiu uma incontrolável vontade de ver Fúvio, fazer as pazes com ele e receber dele o perdão antes de morrer. Então, pela manhã, escreveu ao irmão sobre a sua doença, implorando que ele a perdoasse e que não lhe negasse a alegria de poder abraçá-lo pela última vez, já que o seu fim estava próximo. Após enviar a carta, Giovanna acalmou-se um pouco. Se Fúvio estivesse em Veneza, ele naturalmente iria vê-la. Alguns dias depois, o conde chegou e informou que tinha ido visitar o barão para pedir-lhe ajuda. Mas o velho cientista recusou-se a viajar e exigiu que a paciente fosse levada até ele, pois em seu castelo tinha à mão tudo o que precisava para o tratamento. Por isso, Wolfram foi buscar Giovanna e Elisa para levá-las ao castelo do velho amigo. O barão ficou extremamente desgostoso com o estado de saúde da sobrinha, debilitada a ponto de não conseguir nem falar. Fez de tudo para instalá-la confortavelmente e, em seguida, disse que precisava observar os sintomas do mal antes de dar o diagnóstico e prescrever o tratamento. O ar puro da montanha provavelmente agiu de modo benfazejo sobre Giovanna, que sentia-se bem melhor. Quando o tio estava próximo, ela sentia um bem-estar, mas o estranho é que assim que ele se afastava a doença se manifestava novamente. A inesperada chegada de Fúvio emocionou-a demais. Ela sofreu um daqueles longos desmaios e durante algumas horas ficou prostrada como morta. A carta da irmã assustou e preocupou demais o jovem veneziano. Toda sua raiva, então, logo desapareceu e ela pôs-se a caminho naquela mesma noite. Ao chegar na vila e saber que Giovanna fora levada para a casa do tio, ele imediatamente seguiu atrás. Fúvio chegou ao laboratório do barão, triste e preocupado. "O que acha dessa doença de Giovanna, tio Conrad?" perguntou ele. "Seu estado me parece muito sério." "Tem razão.
O estado de saúde dela é realmente muito sério. Tenho motivos para desconfiar que foi vítima de um feitiço. Só não tenho ainda indicações precisas de quem foi o culpado desse crime, respondeu o barão. Oh, isso é fácil de adivinhar. Deve ter sido a esposa ou uma das amantes do conde Riefenstein, querendo livrar-se da perigosa rival, observou Fúvio. Em seguida, acrescentou com raiva: quando será que Deus vai castigar esse depravado sem vergonha que debocha da santidade do matrimônio e sacrifica seus caprichos à honra de mulheres nobres? O barão balançou a cabeça. Não julgue Wolfram com tanta severidade por uma simples atração humana, que é desculpável em função do inferno familiar ao qual ele foi condenado. A vontade tirânica do pai ligou ainda adolescente àquela mulher, cuja alma é ainda mais asquerosa que a aparência. O desespero afugenta do próprio lar e empurra sua alma apaixonada para loucuras dignas de pena. Além disso, você precisa saber que Giovanna necessita de grandes cuidados e muita paz. Se deixá-la perceber seus sentimentos hostis para com a pessoa que ela ama, isso poderá repercutir de modo maléfico em seu organismo enfraquecido. Não vou tratar o conde com hostilidade. No presente momento, só tenho uma preocupação: salvar minha irmã. Portanto, tio Conrad, voltemos ao principal. Não há mais dúvidas que Giovanna foi vítima de feitiço. Já temos uma boa ideia de quem poderia ser o mandante do crime e agora só precisamos encontrar o executor. Isso já foi estabelecido. Não tenho dúvidas que o executor da feitiçaria é um judeu chamado Marcodei, um terrível feiticeiro que já causou muito mal às pessoas. Ele vive na cidade vizinha. Infelizmente, eu soube tarde demais que ele jogou um feitiço sobre a pobre Paola, que morreu do mesmo mal que consome Giovanna. Agora, antes de mais nada, precisamos saber o quanto a força destruidora minou o organismo dela. Venha, vamos vê-la. O barão pegou no armário uma pequena caixa e, acompanhado por Fúvio, dirigiu-se ao quarto da sobrinha. Giovanna, pálida como a morte, estava deitada na cama. Junto à cabeceira estava sentado Wolfram e, a alguns passos deles, Elisa brincava com uma boneca. Ao ver o conde, o pálido rosto do veneziano ficou rubro e em seus olhos faiscou uma chama sombria. Mas, dominando-se, ele cumprimentou com certa reserva. Em seguida, desejando desanuviar o mau pressentimento que refletia-se claramente no rosto doente da irmã, inclinou-se para Elisa e perguntou, passando carinhosamente a mão na sua cabecinha loura: quem é essa linda menina? Ele lembra demais a pobre Paola. E a filha dela? O conde Wolfram casou-a com seu filho único, mas, por motivos longos demais para explicar agora, fui obrigado a confiá-la a mim, respondeu Giovanna. Elisa levantou os olhos e olhou-o com curiosidade. Sorriu e sem qualquer resistência deixou-se pegar no colo. Depois, passando os bracinhos em volta do pescoço de Fúvio, disse, afagando-lhe a face: gosto muito dos seus olhos. Nunca vi ninguém com olhos tão bonitos. Gostaria de ficar olhando-os para sempre. Todos riram e Giovanna cumprimentou Fúvio pela rápida conquista. Com isso, desanuviou-se completamente a atmosfera carregada e a conversa fluiu mais amigavelmente. Em seguida, o barão Conrad iniciou o teste. Tirando da caixa algumas pedras, supostamente preciosas e sem engastes, ele começou a colocá-las em sequência 3 de cada vez na palma da mão de Giovanna, observando atentamente junto com Fúvio se elas alteravam suas cores. Todas as pedras escureceram e uma delas ficou totalmente preta. Parece que achamos o remédio que lhe devolverá a saúde, mas precisamos discutir com Fúvio qual o tratamento que devemos seguir, disse o barão a Wolfram e a Giovanna, que observavam com receio e curiosidade todo aquele procedimento. Ficando a sós no laboratório, o tio e o sobrinho discutiram longamente a forma de destruir o feitiço que minava a saúde de Giovanna. É uma pena não termos alguma moça com força mágica para nos servir de instrumento. Isso facilitaria muito a nossa tentativa, observou Fúvio. Mas, nós temos esse instrumento, a pequena Elisa. Os espíritos bons a protegem e Deus concedeu-lhe um enorme poder. Parece que Elisa simpatiza muito com você e isso significa que pode influenciá-la. Portanto, tente fazê-la afeiçoar-se bastante a você e daqui a 9 dias, após os preparativos necessários, tentaremos livrar Giovanna do feitiço mortal.
Nos dias que se seguiram, os cientistas passaram quase todo o tempo no laboratório, estudando e realizando testes misteriosos. Apareciam somente no jantar e passavam algumas horas à noite na companhia de todos. Fúvio ganhou a afeição de Elisa de tal maneira, que ela não dormia senão no colo dele e era tão obediente a qualquer pedido seu que até parecia adivinhar seus pensamentos. Finalmente, chegou o momento de iniciar o importante e perigoso experimento, que deveria decidir a sobrevivência de Giovanna. Perto da meia-noite, Fúvio levantou uma pesada cortina que tapava a janela do laboratório. A lua cheia iluminou bem o círculo mágico desenhado no chão. No centro do círculo, num suporte metálico, havia um espelho também de metal, cuja superfície polida refletia as cores do arco-íris. No leito, dormia Elisa, que passou toda a tarde brincando com seu novo amigo. Aproximando-se da menina, Fúvio aplicou nela alguns passes e, em seguida, estendeu a mão na direção do círculo mágico. A menina estremeceu, levantou-se e com extraordinária leveza escorregou do leito. Seguindo a direção apontada pelo veneziano, ela entrou no círculo mágico e parou diante do espelho. Os olhos da criança estavam fechados, sua figura delicada e graciosa parecia flutuar sem encostar no chão. "Você vê Giovanna dormindo?" perguntou Fúvio. "Sim, estou vendo. Ela agita-se no leito e sobre ela paira uma nuvem negra que, por instantes, a envolve completamente", respondeu Elisa. A voz da criança soava de modo estranho. "Olhe atentamente para o espelho e tente ver de onde veio essa nuvem negra. A nuvem vem de longe. Um cordão vermelho e negro liga aquela ponte. Observe o cordão e veja para onde ele leva." A criança inclinou-se para a frente e parecia observar atentamente um objeto invisível, apesar de seus olhos permanecerem fechados. "Estou vendo. Uma faixa preta atravessa as montanhas. Lá está a rua estreita passando entre casinhas velhas. A faixa negra desaparece na casinha que possui uma janelinha com grades. Aí." Elise soltou um grito e recuou. Um gesto imperioso de Fúvio fê-la parar perto da linha do círculo que ela quase atravessou. "Fique aqui e diga-me o que vê." "Estou vendo um quarto escuro. No fundo dele está sentado um monstro e entre os seus chifres tem uma caixa na qual penetra a faixa escura. Naquela caixa está deitada Giovanna e sobre o seu peito queima uma chama verde que a consome. Você pode pegar aquela caixa e passar para mim? Se você ordenar", murmurou a menina com voz fraca. "Pegue." "Estou ordenando." A pequena mãozinha de Elisa começou a deslizar pelo espelho como se tateasse algo. A pequena cidade dormia, suas ruas escuras e estreitas estavam desertas e na casa de Marcodei reinava o silêncio. No fundo da casa, no quarto que saía para o jardim dos fundos, protegido dos olhos curiosos por um muro alto, dormia o dono da casa. Ele repousava à maneira oriental sobre uma fileira de almofadas cobertas por um tapete mácio. No quarto contíguo dormia Misael, filho e ajudante do feiticeiro em seus negócios obscuros. De repente, naquele silêncio profundo ouviu-se um lamentoso gemido de Marcodei. Abalado e trêmulo ele levantou-se no leito. Por um instante, ficou sentado de olhos bem abertos, apertando as mãos ao coração e ofegando. Em seguida, desceu da cama, mas não conseguindo segurar-se nas pernas enfraquecidas desabou sem forças no chão. As magras pernas do velho torciam-se como se passassem por terrível dor. Mas parece que ele logo recuperou o habitual sangue frio e a força de vontade. Então, arrastou-se até o quarto contíguo e gritou com voz estridente: "Misael! Misael! Rápido! Levante rápido!" O rapaz de uns 25 anos pulou da cama e acudiu Marcodei. "O que aconteceu, pai? Será que os góis atacaram a nossa casa e estão matando os nossos irmãos?" perguntou ele, horrorizado. "Não. Pela graça de Jeová, nada disso nos ameaça. Mas alguma coisa terrível caiu sobre mim. Leve-me rapidamente ao santuário." Misael levantou o pai como a uma criança e carregou-o para o santuário. Mas, assim que eles atravessaram a soleira da porta, Marcodei pôs as duas mãos na cabeça. Um grito de horror e desespero escapou-lhe do peito. O caixãozinho com figura de cera já não estava entre os chifres do ídolo. Marcodei caiu no chão e, agarrando seu braço do filho, murmurou: "Traga-me um recipiente de cristal com água e acenda as velas pretas. Rápido!"
A morte vem vindo e antes quero passar-lhe uma grande força e o meu poder sobre os seres invisíveis. Pálido e tremendo de corpo inteiro, o jovem judeu correu para o nicho na parede, oculta por um cortinado, retirou de lá o recipiente de cristal com água e colocou-o no chão diante do pai. Em seguida, acendeu as velas pretas e sentou-se em frente do pai, do outro lado do recipiente. Era uma visão surpreendente e terrível. Ambos, inclinados sobre a água, estavam pálidos como a morte, e o velho transmitia rapidamente ao filho seus segredos ímpios de feiticeiro. A aparência de Marcodei era horrível e repugnante. O rosto dele estava verde, os olhos saltavam das órbitas e todo o seu corpo contorcia-se em convulsões. Com voz intermitente, como se estivesse brincando e assobiando, ele balbuciava encantamentos e fórmulas, olhando com horror ao seu redor. De repente, de todos os lados, das paredes, do teto e do chão, começou a vazar um vapor negro, denso e sufocante, que preenchia o quarto e gradativamente envolvia o feiticeiro. Ouviu-se um lúgubre crepitar e uma lufada de vento passou zunindo e rugindo. As velas negras queimavam com chama esverdeada e pelo quarto voavam, trovejando, diversos objetos arremessados por seres invisíveis. Marcodei foi tomado por uma crise de loucura, com urros, gemidos e convulsões ele rolava no chão no meio da tempestade que se desencadeou ao seu redor. Então, o ídolo, derrubado do pedestal por uma força invisível, espatifou-se ao lado do feiticeiro e um dos chifres do monstro enterrou-se em seu corpo. Marcodei saltou rugindo como um animal selvagem, mas imediatamente caiu no chão. Aos seus gritos desesperados respondia o ribombar de gargalhadas estridentes. Ele resistia furiosamente, mas a nuvem de fumaça negra o envolvia e o sufocava. Após alguns minutos de luta, Marcodei virou-se de bruços, esticou os braços e ficou imóvel. Imediatamente no quarto tudo silenciou. A chama crepitante do toco de vela iluminava apenas o rosto do feiticeiro, desfigurado e enegrecido como se tivesse sido atingido por um raio. O ídolo estava caído e o recipiente trincado ao meio. O jovem judeu, pálido, respirando pesadamente, ficou em silêncio e não se moveu enquanto realizava-se a execução do grande servidor do mal através da mesma lei que ele mesmo ativou. A força destruidora lançada por Marcodei sobre o ser inocente voltou-se contra ele próprio e este contragolpe acabou por matá-lo. Misael debruçou-se sobre o cadáver de Marcodei e olhou com involuntário tremor para o rosto desfigurado pelo horror. Depois, descalçou o pé esquerdo do pai e retirou do sapato um pequeno objeto enrolado num pano que parecia uma cruz. Aquele objeto ele havia colocado no seu próprio sapato, balbuciando palavras sacrílegas. O estado de saúde de Giovanna sofreu uma mudança radical. Ela praticamente ressuscitou para a vida. O rosto recuperou o antigo frescor, os olhos acenderam-se com fogo e o andar tornou-se firme e gracioso. Apenas uma leve fraqueza ocasional lembrava o perigo mortal que ela tinha corrido. Elisa também estava fraca e durante uns 2 ou 3 dias sentiu um leve mal-estar, mas logo se recuperou. Tranquilizado quanto à saúde de Giovanna, Wolfram voltou para o seu castelo movido pelo desejo de rever o filho e também pela necessidade de acompanhar os negócios. Ao partir, combinou com Giovanna que dali a um mês voltaria para levá-la à vila. No dia seguinte da partida do conde, Fulvio foi visitar a irmã. Agora que está completamente curada, Giovanna, é meu dever revelar-lhe a causa de sua doença e conversar sobre o futuro, disse ele amigavelmente, sentando-se ao seu lado. A moça acenou afirmativamente com a cabeça e Fulvio prosseguiu. A doença que quase a matou foi provocada por feitiçaria. A ciência e a colaboração de um ser inocente, possuidor de extraordinário poder, permitiram ao tio Conrad e a mim salvá-la. A mandante do crime foi a condessa Riefenstein e o executor, um judeu feiticeiro que mora nos arredores, perto daqui. Giovanna empalideceu e levantou os olhos. Então, qual a sua conclusão de tudo isso? Minha conclusão é que a sua vida encontra-se sob constante ameaça de morte. A condessa continuará a procurar uma oportunidade para liquidar a rival que se interpõe entre ela e o marido, usurpando-lhe os direitos legais. Sua própria consciência, irmã, deveria sussurrar-lhe que a ligação imoral com um homem casado não pode merecer a benção divina. Você deverá decidir se a sua cura milagrosa foi um sinal dos céus de que está na hora de retornar ao verdadeiro caminho, o caminho do dever.
Giovanna pôs as mãos na cabeça. Lembrou-se das torturantes dores de consciência que a importunaram na noite em que pensou que ia morrer e decidiu chamar Fúvio para ajudá-la. Você quer que eu deixe Wolfram? Sussurrou ela e 2 lágrimas quentes rolaram por suas faces. Como posso fazer isso agora, quando ele praticamente me reencontrou e quando a morte devolveu-me para ele? Você tem certeza de que a morte devolveu-a para ele e não para uma vida nova, honesta e digna dos mandamentos de Deus? Mas, acalme-se. Longe de mim querer envenenar sua recuperação com reprimendas e duras exigências. Giovanna, eu a perdoei há muito tempo e deixo a seu critério fazer a escolha. Quis somente revelar-lhe a causa de sua doença e avisá-la do eterno perigo que está correndo em razão do ódio da mulher, cujo marido você afasta do lar e de suas obrigações. Quero que saiba, o dia que você voltar voluntariamente para o meu teto será o dia mais feliz de minha vida. Vamos terminar esse assunto agora e que o Senhor inspire e a dirija. Vou embora amanhã, pois compromissos inadiáveis me aguardam. Aquela conversa calou fundo no espírito de Giovanna. Entretanto, a atração por Wolfram era ainda tão forte que, quando o conde chegou para buscá-la, ela foi com ele e com Elisa para a vila. Entretanto, a harmonia interior e a eterna felicidade fora rompida. Não se sabe se foi consequência do feitiço ou resultado de novos sentimentos de temor a Deus por parte de Giovanna, mas a relação entre os amantes já não era a mesma. Começaram desacordos e até discussões. Uma respeitosa discrição substituiu a antiga franqueza. Certa vez, Wolfram cobriu Giovanna de reprimendas, disse que ela não o amava mais e foi embora por 2 meses para a corte do conde de Tirol. Suas aventuras escandalosas, cuja fama acabou chegando até a vila isolada, provocaram uma tempestade de ciúmes no coração apaixonado da veneziana. Giovanna era tão bela quanto orgulhosa e vingativa e o método que Wolfram usou para expressar seu descontentamento desagradou-a demais. Depois de pensar com maturidade, a jovem mulher decidiu, com a energia que lhe era peculiar, cortar aquela relação condenada pela religião e pela honra e que já não lhe trazia tanta felicidade. Por força dessa decisão, assim que o conde retornou tendo esquecido a raiva, ela o avisou da resolução que tomara de voltar para a casa do irmão. Wolfram ficou estupefato, mas todos os seus esforços e rogos na tentativa de fazer Giovanna mudar de ideia foram em vão. Vamos nos contentar com o fato de que fomos felizes e guardaremos boas lembranças do nosso lindo sonho de amor, observou ela carinhosamente, mas com firmeza. Tudo o que não tem por base a honestidade, o dever e que está envenenado pela vergonha não pode ser duradouro. Permaneçamos amigos, Wolfram. Este sentimento ninguém poderá tirar-nos. Vamos nos separar, sem envenenar esta separação com reprimendas. Apesar da profunda tristeza que lhe causava a separação, o conde teve de submeter-se à decisão de Giovanna. Já há muito tempo ele previa que chegaria uma hora em que o orgulho venceria o amor no coração da veneziana. Mas, o ferimento estava recente demais para ele conseguir tratar Giovanna como amiga. Wolfram decidiu imediatamente ir embora com Elise e resolveu deixar a menina com o barão Vart por algum tempo. Ele temia levá-la consigo para o castelo e, naquele momento, não tinha onde deixá-la. Então, Giovanna informou-lhe que o tio Conrad pretendia ir morar na casa de Fúvio e que ela iria para lá junto com ele. Depois, entregou-lhe uma carta do barão, na qual este pedia a Wolfram para confiar-lhe Elisa até o momento de ela unir-se ao marido. O barão prometia educar a pequenina e deixar-lhe os seus bens. Ao lado dele, de Fúvio e de Giovanna a menina cresceria feliz e amada por todos. Para Elisa era a melhor saída. Depois de uma curta luta interior, Wolfram concordou, apesar de ser difícil para ele separar-se da criança a quem afeiçoou-se tanto. Após uma fria despedida, o conde deixou a vila apressadamente e, 10 dias depois, Giovanna e Elisa também partiram para a Itália sob a guarda de Fúvio, que foi pessoalmente buscá-las. Capítulo 6. Era um lindo dia de março do ano de 1305. Os raios do sol poente brincavam sobre a superfície dos canais de Veneza, refletindo as cores dourada e púrpura sobre os espessos muros verde acinzentados dos palácios. Junto à margem de um dos canais próximo ao Canale Grande, elevava-se um palácio cujo frescor e acabamento indicavam que era recém-restaurado por seus proprietários.
Numa sala luxuosamente mobiliada do primeiro andar, iluminada por 3 janelas altas, estavam naquele momento 3 personagens que já conhecemos. Atrás de uma pequena mesa, Conrad e Fulvio Falery jogavam xadrez. Nenhum deles mudou em nada nos 10 anos que se passaram. O Sr. Conrad continuava um venerável ancião com um olhar juvenil, enquanto orgulhoso, severo e frio Fulvio tinha a mesma aparência de um rapaz de 25 anos. Perto da lareira de mármore, no qual queimava um fogo alto, numa poltrona de madeira entalhada e revestida de seda estava sentada uma bela moça. Ela trajava um vestido de lã branco, o corpete justo destacava sua elegante e delicada figura e um fino aro de ouro prendia seus lindos cabelos negros, que desciam em mechas sedosas até abaixo dos joelhos. Seu rosto, de traços perfeitos e de delicadeza infantil, tinha uma espantosa cor opaca e pálida. Mas, o brilho metálico dos grandes olhos azuis e a dobra enérgica da pequena boca rosada denunciavam um espírito autoritário, orgulhoso e até caprichoso. Uma leve ruga entre as sobrancelhas e olhar taciturno, dirigido para o nada, indicavam que, naquele instante, ela se preocupava com alguma coisa. A pequena mão torcia nervosamente o cordão de seda que afivelava sua cintura. Por diversas vezes, Fulvio lançava olhares em direção à lareira, observando a moça. Elisa, hoje você está com uma aparência muito sisuda. Em que está pensando? Perguntou ele. A moça estremeceu e endireitou-se. Fico pensando na chegada de Wolfram e naquelas desagradáveis explicações que me aguardam, respondeu ela, suspirando. Então, levantou-se aproximando-se da mesinha, sentou-se no apoio de braço da poltrona de Fulvio. Você pretende brigar com o conde? Perguntou o veneziano com um sorriso. Antigamente você gostava dele. É verdade. Gosto do conde e guardo dele as melhores recordações, mas não gosto nada de seu filho, aquele garoto grosseirão e maldoso que sempre estava discutindo, batia em mim e na grita e até arrastava pelas tranças. Por nada desse mundo quero voltar para ele. Você está falando com desrespeito sobre o seu esposo. Não será nada fácil livrar-se dele, observou Fulvio, com um malicioso sorriso. Elisa explodiu. Por nada desse mundo volta ao castelo Riefenstein. Voltar a viver junto daquela mulher nojenta que, tenho certeza, teria ficado muito contente se eu tivesse morrido na torre onde me trancou o seu digníssimo filho. Não, nunca. Se o Sr. Wolfram quiser me obrigar a isso, então prefiro jogar-me no canal a acompanhá-lo. Sentiam-se lágrimas na voz de Elisa. De repente, ela passou os braços em volta do pescoço de Fulvio e apertou-se nele com sua face aveludada. Deixe-me ficar. Estou tão feliz aqui com você e com o vô Conrad. Será que vocês, cientistas e possuidores de tanto poder, não conseguem me livrar da cena que me é tão repugnante? Em seguida, a moça jogou-se nos braços do barão. O rosto de Fulvio cobriu-se de leve rubor. Acalme-se, querida, disse o ancião, beijando-a na testa. Se o casamento com Raymond desagrada, então prometo tomar todas as medidas necessárias para livrá-la disso. Wolfram é muito honesto e nobre e não irá forçar uma mulher. Fulvio e eu temos boas relações com o Santo Padre, o que nos garante que o seu casamento com o jovem conde Riefenstein possa ser desfeito. Sim, Elisa. Juro que se você não quiser nos deixar por livre e espontânea vontade, ninguém a obrigará a isso, acrescentou Fulvio. Você só precisa ficar tranquila, paciente e não enervar-se, interrompeu Vart. Não esqueça, Elisa, que está ligada a Raymond por laços sagrados e esse assunto deve ser tratado com extremo cuidado. No rosto expressivo da moça apareceu uma expressão de satisfação e medo. Sei que está certo, vovô, e vou seguir os seus conselhos ao pé da letra. Com a informação de que o jantar estava servido, o criado interrompeu a conversa. Os 3 passaram para o refeitório e sentaram-se à mesa, que brilhava com cristais de prata. O jantar transcorreu em silêncio, pois cada um ficou imerso nos próprios pensamentos. A moça ocupava quartos que saíam para o canal e para uma rua transversal. Fulvio mobiliou com luxo e conforto os aposentos destinados à sua jovem amiga. Elisa empurrou a poltrona até a janela, sentou-se e ficou pensativa, olhando o canal pelo qual gôndolas deslizavam silenciosamente. Ela pensava em Raymond.
A aguardada chegada do conde Wolfram reavivou-lhe as lembranças de infância. Cenas do seu passado no castelo Riefenstein, uma a uma, vinham-lhe à memória, o casamento, as brigas e também as brincadeiras amigáveis com seu pequeno marido. E entre eles sempre postava-se como um gênio mal à esperta, mentirosa e maldosa Margarita von Hametz. Isso continuou até o terrível dia em que, por influência de Greta, Elisa ouviu e lembrava disso. Raymond trancou-a na torre abandonada. As lembranças do que sofreu lá fizeram passar um frêmito gelado pelo seu corpo. Ela ainda via com nitidez o antigo quarto escuro, a cama com as cortinas puídas e as manchas pretas no chão que, segundo Raymond, eram restos de sangue. O insano horror que tomou conta de sua alma infantil, naquela hora, reavivou-se novamente. Seu coração bateu forte, como naquela ocasião, quando sentou-se junto à porta trancada e já não conseguindo gritar e sentindo frio via aproximar-se a escuridão da noite. Em seguida, ela não sabia se fora realmente uma visão ou simples alucinação dos sentidos perturbados. Viu como a torre iluminou-se com uma luz esverdeada e diante dela desencadeou-se toda a cena do assassinato. A impressão foi tão forte que até aquele presente instante podia ver novamente diante de si o rosto pálido e deformado da jovem mulher, derrubada no chão com um soco dado por um homem de traje vermelho e rosto desfigurado pela fúria. Ela ouviu o barulho de luta, vozes roucas e um estridente e horrível grito de agonia, que abalou até os ossos. Depois, não lembrou de mais nada. Elisa levantou, andou pelo quarto e com as duas mãos jogou para trás seus longos cabelos negros. Não queria lembrar daquele acontecimento terrível. Prometeu a si mesma que jamais voltaria ao castelo Riefenstein e que ficaria ali, onde era feliz e onde todos a amavam e a mimavam. A moça acendeu duas tochas de cera em maciços candelabros, sentou-se à mesa e olhou em volta, cheia de si. O tecido caro e espesso nas paredes, a mobília incrustada e o tapete oriental que cobria o piso, tudo respirava luxo e conforto que demonstravam o amor de quem arrumou-lhe aquele abrigo real. Sim, Fulvio era bondoso e magnânimo. Desde o dia em que ele e Giovanna foram morar sob o seu teto, sua vida transcorreu sem problemas. Os 10 anos que passou ali foram tempos de felicidade e paz. Na época, eles não moravam em Veneza, mas nos arredores de Pádua, num pequeno castelo pertencente a Fulvio. Vamos parar aqui com as lembranças de Elisa e contar aos leitores o que aconteceu durante os anos que se passaram. Após a separação de Wolfram, Giovanna não quis retornar imediatamente a Veneza. Ninguém por lá sabia ao certo por onde ela tinha andado, mas desconfiavam naturalmente que a briga com o irmão tinha motivos importantes, apesar de Fulvio jamais ter comentado o assunto. Por sua beleza e riqueza, Giovanna era considerada uma das rainhas de Veneza e inúmeros admiradores ansiavam por sua mão. Entre os pretendentes, o mais cotado era Aurel Villamarino, um jovem rico, famoso e nobre. Todos aguardavam o anúncio do noivado deles quando, repentinamente, a linda veneziana sumiu da cidade e ninguém realmente soube nada do verdadeiro motivo de sua partida. Somente Aurel conseguiu adivinhar a verdade. O ciúme ajudou a captar a troca de olhares suspeitos entre Giovanna e o cavaleiro alemão. Aurel, que a amava sincera e profundamente, ficou desesperado, de tristeza, entrou para o serviço de uma galera republicana e por muito tempo navegou nas águas do Mediterrâneo. Cerca de um ano após a reconciliação de Giovanna com o irmão, Aurel encontrou-se por acaso com Fulvio e depois foi visitá-lo. Na casa dele, encontrou Giovanna no auge de sua beleza. O amor que jamais se apagou em seu coração reacendeu-se com novo ímpeto e ela pediu-a em casamento. Giovanna, honesta e orgulhosa, foi absolutamente sincera revelando-lhe tudo o que acontecera e acrescentando que tinha se separado do conde por iniciativa própria. Disse também que gostaria de recompensar Aurel por sua longa fidelidade, casando-se com ele, se ele ainda a considerasse digna de usar o seu nome, depois de tudo o que acontecera. Villamarino respondeu que só Deus e a consciência dela podiam julgar o passado e que ele apenas exigia o seu amor e a sua fidelidade a partir daquele momento. Giovanna, entretanto, insistiu que o casamento fosse adiado por um ano. Assim, 3 anos depois da separação com Wolfram, ela casou-se com Villamarino. O enlace foi feliz. Mesmo ainda apaixonada pelo conde, Giovanna respeitava Aurel,
cujo amor trazia-lhe uma felicidade sólida e tranquila. Decidindo passar os primeiros anos de vida conjugal longe de Veneza, Giovanna, a pedido do irmão e do tio, deixou Elisa, que eles adoravam. A moça cresceu solitária, mas era feliz no pequeno castelo perto de Pádua, onde recebeu uma educação muito superior àquela que recebiam as moças nobres de seu tempo. O barão junto com Fulvio ensinava-lhe pessoalmente ciências e artes. Naquela ocasião, fazia apenas 3 semanas que eles tinham retornado a Veneza. Giovanna preparava-se para apresentar a protegida de seu irmão à sociedade quando, repentinamente, a carta do conde lembrou-lhe desagradavelmente que Elisa era casada. Wolfram mantinha uma rara correspondência com Ovart, pessoalmente, nunca foi visitá-lo, nem a Elisa. A notícia do casamento de Giovanna deixou o conde extremamente triste e ele evitava encontrar-se com ela. É difícil dizer se ele não queria perturbar-lhe a paz ou não confiava na própria atitude. No castelo Riefenstein o nome de Elisa jamais era citado. Até mesmo Raymond parecia ter esquecido dela. Só Wolfram lembrava-se da jovem e, às vezes, do fundo do coração lamentava ter unido 2 seres que tão pouco combinavam entre si. Mas o mal já estava feito. Depois de aguardar Elisa completar 16 anos e Raymond 22, ele resolveu visitar a nora e decidir com Conrad a melhor maneira de unir o jovem casal. Foi a carta do conde, anunciando a sua chegada a Veneza, que constrangeu o espírito de Elisa. Giovanna também ficou um pouco perturbada com a notícia da chegada de Wolfram. Com sua habitual franqueza, ela imediatamente contou o fato ao marido e disse que, se ele quisesse, ela poderia deixar Veneza pelo tempo que Wolfram permanecesse lá. Deus me livre permitir que você fuja daquele homem, respondeu orgulhosamente o veneziano. Ele pertence a um passado que não me diz respeito e espero que não ofereça perigo à mãe de meus filhos. Para não levantar suspeitas demais evitando-o, vamos receber o conde como amigo de seu irmão. No dia seguinte àquela conversa, Giovanna e o marido almoçavam na casa de Fulvio. Durante a refeição, o assunto principal foi o casamento de Elisa. O conde Wolfram era guardado para o dia seguinte e a moça estava num estado de espírito aguerrido. Após o almoço, quando todos passaram para a sala de estar, Oreu Villamarino tentou convencer Elisa a ser obediente e assumir com docilidade a sua nova vida. Naquele momento, o criado entrou para informar a chegada do conde Riefenstein. O barão e Fulvio levantaram-se imediatamente para receber o visitante, mas não tiveram tempo de chegar até a porta quando na soleira apareceu o próprio. Continuava o mesmo cavaleiro bonito e orgulhoso, com olhar flamejante e sorriso desdenhoso. Ele abraçou Vart, apertou a mão de Fulvio e, em seguida, dirigiu-se rapidamente às damas. Empalideceu levemente ao reconhecer Giovanna, mas esta parecia não ter notado isso, estendendo-lhe amigavelmente a mão. Bem-vindo, senhor conde. Estou muito feliz de rever o velho amigo de tantos anos, disse ela num tom tranquilo. Wolfram beijou-lhe cordialmente a mão e agradeceu com discrição a amável recepção. Em seguida, Giovanna apresentou-lhe o seu marido. Oreu leu claramente nos olhos da esposa que o conde realmente era para ela nada mais do que uma recordação e apertou afavelmente a mão de seu ex-rival. Depois disso, Wolfram aproximou-se de Elisa. Esta levantou-se pálida e confusa. Ela claramente não sabia como se portar com ele. Mas o conde acabou imediatamente com a sua indecisão, puxando-a para si e beijando-a nas faces. Como estou feliz em vê-la, minha querida filha. Não me diga que esqueceu tanto de mim que me recebe como a um estranho. Elisa ficou embaraçada e não reagia. Mas, quando encontrou aquele olhar carinhoso, foi novamente envolvida pelo encanto que este sempre teve sobre ela desde a infância. Esqueceu toda a raiva, correspondeu com afeto ao beijo do conde e disse: Não, tio Wolfram, jamais esqueci que sempre foi bom comigo e gosto de você como sempre. Apenas temo que não goste do que tenho para lhe dizer. Ainda teremos tempo para conversar e discutir as coisas desagradáveis que você pretende me expor. Mas, agora, permita-me olhar bastante para você, disse o conde alegremente. Em seguida, dirigindo-se a Giovanna, acrescentou: Não acha que ela se parece muito com Paola? Apenas nos olhos e na expressão da boca há algo diferente. Ela é diferente da mãe no gosto e no caráter, respondeu Giovanna com um sorriso.
Passando a falar sobre a afinada amiga, ela quis saber por onde andava o cavaleiro Finsterbach. A conversa tornou-se geral e Wolfram contou que Erwin Finsterbach fora gravemente ferido nos últimos combates perto de Jerusalém. Após a libertação de Jerusalém e o retorno dos Templários à ilha de Chipre, ele ficara durante um bom tempo junto ao grande magistrado, depois fora designado como comandante para o norte da Alemanha. Recentemente, Erwin tinha comunicado que, ao viajar para a ilha de Chipre, pretendia passar por Veneza para encontrar a filha que não via há anos. Quando os convidados foram embora, Wolfram sentou-se junto à lareira, calado, observando Elisa que estava sentada ao seu lado e olhava o fogo com ar constrangido e preocupado. Ela está encantadora, pensou Wolfram. Aposto que Raymond irá se apaixonar loucamente assim que vê-la. Mas, o que será que se passa em seu coração que tem medo de me revelar? Diabos! Será que se apaixonou por aqui por algum italiano? Esta seria uma bela surpresa, minha filha. Agora estamos a sós. Diga-me, então, as coisas desagradáveis que pretendia falar, disse o conde, passando como de hábito direto ao assunto. Elisa ficou vermelha e olhou para o conde com indecisão. Talvez eu esteja errada, imaginando que o que tenho para falar-lhe seja desagradável, tio Wolfram. Mas antes, diga-me o motivo de sua vinda. Aquela pergunta maliciosa da inocente filha de Eva fez passar um sorriso zombeteiro pelos lábios do conde. Vim para vê-lo e agradecer a tio Conrad e ao Sr. Fulvio pela dedicação e pelo amor com que a cercaram, respondeu ele, bonachão. Só para isso. Deus, como fico feliz! Exclamou ela com brilho nos olhos. O conde começou a enrolar os bigodes. Mas, devo confessar que também vim para lembrar-lhe que você é a Condessa Riefenstein e que este nome impõe certas obrigações. O rosto de Elisa ficou imediatamente sombrio. Em resposta, ela declarou com ar decidido que havia resolvido nunca mais retornar ao castelo Riefenstein e ia divorciar-se de Raymond. A decisão fora motivada pela profunda antipatia que sentia pela Condessa Ana, por Greta e também pelas desagradáveis lembranças que guardava de Raymond. Tenho certeza que a Condessa Ana sempre tentará me destruir enquanto Greta irá eternamente semear a discórdia entre nós. Além disso, Raymond sempre preferiu a senhorita Rametes e parece que atualmente a ama sinceramente. Portanto, deixe que sejam felizes. Quero ficar aqui entre as pessoas que amo e que me amam também. Tio Wolfram, permita-me acrescentar que, de sua parte, foi um grande pecado unir a mim e Raymond ainda crianças, concluiu Elisa, toda vermelha. O conde ouviu-a sem interromper. Talvez você esteja certa, disse ele, após um momento de silêncio, e eu tenha cometido um engano ao uni-los. Mas, nas circunstâncias da época, achei que agia corretamente. Casamentos como o de vocês são comuns entre a nobreza. Deus me livre de obrigá-la a ser esposa de meu filho, se este casamento lhe for repugnante. Naturalmente, Raymond também não se oporá à separação, se o tio Conrad consegui-la do Santo Padre. Mas, minha querida, não acha que antes de tomar essas medidas decisivas seria melhor encontrar-se e tentar ver se vocês se apaixonam? Somente então, após uma madura reflexão, poderá cortar os sagrados laços que os unem. Elisa, não se jogue fora um marido como uma luva velha e, antes de obrigar um homem a pagar pelos pecados de um garoto, é preciso verificar se ele se corrigiu. Elisa abaixou a cabeça e pensou. Tem razão, tio Wolfram. O nosso encontro não nos obrigará a nada e, além disso, pode trazer consequências muito importantes. Mas, o que acontecerá se eu não gostar de Raymond e ele gostar de mim? Isso pode acontecer. Então, ele não vai querer me dar a liberdade e ela estará com ele. Meu Deus, sua cautela é espantosa. Não posso negar que muito provavelmente Raymond irá apaixonar-se pela linda mulher que você é. Mas, isso ainda não é motivo para o divórcio. Precisamos encontrar alguma saída, pois, apesar da juventude, você deve entender que não se pode destruir tão levianamente uma união abençoada por Deus. Elisa nada respondeu, abaixou a cabeça e pensou novamente. De repente, seus olhos faiscaram com malícia e ela deu uma gargalhada. Tio, tive uma ideia, disse ela, rindo. Se o senhor aprová-la, então poderei ver Raymond e ele a mim. Ele sabe onde me encontro agora. Sim, ele sabe que atualmente você está em Veneza, mas não me perguntou detalhes.
pois não conhece nem o barão Vart, nem Fúvio e nem a senhora Giovanna. Então, qual é a sua ideia? É a seguinte: retornando para casa, diga a Raimonde que fui visitar a tia doente de Fúvio. Mas, diga-lhe para vir de qualquer jeito a Veneza e aguardar lá o meu retorno para discutirmos a questão do divórcio, que ambos queremos. Ele pode ficar na casa de Fúvio e saber do voo que é preciso fazer para nos separarmos logo. Enquanto espera por mim, deixe-o divertir-se na bela e rica cidade. Neste ínterim, eu mudo para a casa de Giovanna. Ela está aguardando a chegada de uma parente do marido, Bianca Villamarino, mas esta não pode vir logo porque sua mãe adoeceu gravemente. Enquanto isso, posso usar livremente o nome de Bianca, pois, por aqui, quase ninguém me conhece. Raimonde, sem dúvida, irá visitar a senhora Aureu. Assim, eu verei lá e para mim será mais fácil observar de longe se ele vai se comportar como homem casado, consciente de suas obrigações. Em seguida, eu mesmo arranjarei um encontro com ele, de tal maneira que nunca vai desconfiar quem sou eu. Desse modo, poderemos fazer um teste para sabermos se agradamos ou não um com o outro. Entusiasmada com a própria ideia, Elisa até bateu palmas. O conde não conseguiu segurar o riso, ouvindo a esperta armadilha inventada pela imaginativa filha de Eva. Aliás, o desejo de Elisa de ver o marido e estudar o seu caráter antes de unir-se definitivamente a ele era perfeitamente justo. Quem sabe, eles realmente poderiam não combinar. Se o senhor Aureu, sua esposa, Fúvio e tio Conrad concordarem em participar do plano, então também vou, para que tudo aconteça como deseja. Vou trazer Raimonde para cá e o resto será como Deus quiser, respondeu Wolfram. O senhor Aureu e a esposa aceitaram de bom grado apresentar Elisa como sua parente. Severas ordens garantiram a discrição da criadagem, Conrad e Fúvio também aceitaram. Ficou combinado que Wolfram avisaria os amigos da chegada do jovem conde. Para maior certeza, Elisa deveria mudar-se imediatamente para a casa da senhora Giovanna sob o nome de Bianca Villamarino. Quando ficaram acertados todos os detalhes da armadilha preparada para Raimonde, Wolfram partiu logo em seguida. Apesar do tratamento afável do senhor Aureu, de sua esposa e de Fúvio, o conde estava desolado. O destino fatal, que o separara de Giovanna e que não lhe permitia nenhuma outra união sentimental, estava pesando-lhe mais do que nunca. Capítulo 7. Enquanto o conde retorna ao seu arcaico castelo, vamos ver o que aconteceu por lá nos últimos 10 anos. Wolfram jamais perdoou a esposa pela tentativa de matar Elisa. Ele deu-lhe a entender com severidade que só não a expulsava de casa por não desejar um rompimento definitivo. A condessa tinha de ficar calada e fingir para ocultar dos outros a sua profunda incompatibilidade com o marido, que ausentava-se de casa o quanto podia. Raimonde crescia sob o controle severo da mãe, que estava mais maldosa do que nunca e tinha uma péssima influência sobre o caráter do filho. Aos 22 anos, Raimonde era um rapaz bonito, elegante, bem desenvolvido e perito em todas as artes de cavalheiro. Pelos traços do rosto, grandes olhos faiscantes e cabelos cheios e crespos, ele parecia com o pai, mas faltava-lhe olhar e o sorriso cativantes que faziam Wolfram tão perigoso. Faltavam também a autoconfiança e a delicadeza inata que em todas as reuniões destacavam o conde que, na boca dos invejosos, adquiriu o apelido de Rei de Riefenstein. Moralmente Raimonde era teimoso e esperto e herdou dos pais o caráter apaixonado e entusiasta. Essas tendências estavam adormecidas, por enquanto, por falta de oportunidade. Todavia, descontando algumas semanas que ele havia passado na corte do conde de Tirol, uns poucos torneios e alguma relação com a vizinhança, Raimonde quase não conhecia a sociedade. A atmosfera hipócrita reinante no castelo ensinara-o a conter-se. Seu relacionamento com Margarita era estranho. Parecia tanto uma relação entre noivos quanto entre irmãos. Greta lembrava que a condessa escolheu para ser esposa de seu filho e guardava no fundo do coração uma fraca esperança de um feliz acaso que restabelecesse os seus direitos. Com esse objetivo, não perdia nenhuma oportunidade para conquistar o coração de Raimonde. Com esperteza, coquetismo e, por força do costume, fez-se necessária ao rapaz. Este imaginava que a amava e ficou muito triste, mesmo sem demonstrá-lo abertamente, quando ela recebeu uma proposta de casamento. De sua parte,
Margarita desempenhou o papel de vítima e quando seu noivo morreu num acidente de caça, ela confessou a Raymond que considerava aquela morte como uma libertação, pois amava apenas a ele. Passaram-se 4 anos desde então e não apareceu mais nenhum novo candidato a noivo para a enorme decepção da condessa que não